Olá, tudo bom? Hoje eu vou te passar 5 truques incríveis para te ajudar a controlar aquela vontade de comer doce, que eu sei que muitas vezes você tem, sem passar vontade, sem falar não coma, porque isso é muito fácil, né? Eu vou te explicar por que essa vontade vem para muitas pessoas, por que às vezes ela é cíclica e o que de fato você pode fazer hoje mesmo para diminuir essa vontade, que com certeza dá resultado. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você é dessas pessoas que acha que sempre tem que ter uma sobremesa, um docinho à noite, um docinho à tarde. Se você acha que tem um espaço separado no estômago pro doce. Tem gente que fala isso pra mim brincando, eu tô cheia já tô satisfeito do meu almoço, do meu jantar, mas sobremesa tem um espacinho especial. Você é assim também? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Essa questão da gente às vezes achar que tem um espacinho especial pro doce, ou ter aquela vontade de doce especificamente, não é de comida. Você não tá com vontade de comer uma maçã, você não tá com vontade de comer um arroz com feijão e um frango. É doce, você quer comer um docinho. Isso pode acontecer por várias questões específicas. A primeira questão, com certeza, tem a ver com como o açúcar age no nosso cérebro, como ele atua no nosso cérebro. O açúcar, ele libera uma descarga de dopamina, que é aquele neurotransmissor relacionado ao prazer, à recompensa. Então, ele tem esse efeito fisiológico mesmo no nosso cérebro. E é muito louco porque ele age, às vezes, como se fosse a nicotina, como se fosse o álcool, ou até drogas ilícitas, causando esse mesmo tipo de prazer, de sensação de bom humor, de bem-estar. E o pior é que, como qualquer um desses que eu falei pra você, o seu cérebro vai se acostumando com essa dose. Então, cada vez mais você precisa de doses maiores de açúcar para dar aquela mesma descarga de dopamina. Isso por si só já é uma questão que dificulta o seu controle em consumir o açúcar. A segunda questão é muito comportamental, porque muitas pessoas consomem o açúcar desde a infância como se fosse um prêmio. Quem é que nunca passou por uma coisa do tipo, olha, se você se comportar bem, na volta você toma um sorvete, ou toma um docinho aqui para se acalmar, tá doente, fiz um bolinho para te deixar mais tranquilo, para te, aumentar o bom humor, para você ficar mais felizinho quando você é criança. Então, às vezes a avó faz isso, às vezes a mãe, uma tia, o pai compra um sorvete para alegrar o seu dia. O açúcar é tratado para muitas pessoas como se ele fosse um prêmio, e isso acaba mudando a nossa relação com ele. Existe também a questão fisiológica ainda da queda e do pico de glicose que acontece junto com o açúcar. Quando a gente consome um açúcar em grande quantidade, quando eu digo açúcar, são alimentos que se comportam como açúcar, mas principalmente o doce, né? Então, alimentos com carboidrato de alto índice glicêmico, ou açúcar refinado, ele causa um pico de glicose no nosso organismo e aí faz com que secrete muita insulina e tem uma consequente queda de glicose, que vai fazer com que você busque o quê? Açúcar, algum tipo de carboidrato que seja absorvido rápido para restabelecer esses níveis para um nível mais basal. Então, quanto mais você tem essas oscilações, mais fome você sente e mais vontade de doce você sente também. Então, agora que eu te falei por que você sente essas vontades incontroláveis de comer doce às vezes, e às vezes não é só uma vontade psicológica, é fisiológica mesmo, vamos começar com os truques que você pode fazer para tentar não comer aquele doce. Primeira coisa é você tentar fazer essa associação do prazer com outra coisa. Então, você pode começar mudando mesmo essa sua questão de recompensa. Ao invés de você pensar, hoje foi um dia terrível, preciso comer um chocolate, que às vezes tem pessoas que falam assim, estou na TPM, muito irritada, um chocolate cai bem, vou comer um sorvete, um docinho. Tenta mudar o seu prazer para alguma coisa que não seja alimentar. Pode ser dançar, pode ser caminhar, pode ser ver um filme que te agrade, que te libere bons neurotransmissores, que te relaxe também, que dê muita gargalhada. A gente sabe que isso faz muito bem pro cérebro, pro bom humor, pro bem-estar. Então, tenta modificar essa questão psicológica, porque tudo começa daí. Segunda coisa que vai te ajudar é justamente você tentar comer mais fibras e proteínas ao longo do dia, gorduras boas, porque elas seguram a sensação de saciedade e evitam aqueles altos e baixos de glicose que eu te falei que prejudicam esse controle do doce. Então, se você não tá com fome, é mais fácil que você consiga selecionar, né, o que você comeu. Pensa comigo, se você almoçou super cedo, né, meio-dia, 11h30, tem gente que almoça cedo assim para colégio, para faculdade, para trabalho. Às vezes é o horário que dá, né, para você almoçar. E aí você já vai jantar quando chegar em casa, 8, 9 da noite. Você vai ter muito controle? Ou então, de repente, já vai começar a petiscar alguma coisa antes do jantar, às vezes nem quer jantar, só um docinho.
pode acontecer. Então, tenta fazer refeições regulares e tenta sempre em todas as refeições colocar fibras, proteínas e gorduras boas para evitar essa oscilação de glicose e ter um controle melhor das suas escolhas alimentares. Terceira dica é quando você tiver vontade de comer um doce, você tomar um copo d'água. Primeiro porque às vezes não é fome que você sente. Eu sei que a vontade de comer doce não é fome. Mas o centro de fome e o centro de sede estão ali juntinhos. Então tem a questão da desidratação que pode ser confundida com a fome. Mas existe também a questão do hábito. Se você substituir aquele impulso e pegar um chocolate, pegar um doce, pegar uma bala, e se você substituir isso por um copo d'água, você vai estar substituindo um hábito por outro hábito, vai se manter hidratado, que é bom para o intestino, para a pele, para o cabelo, para a imunidade, para desinchar, para emagrecer, para tudo. Você vai estar substituindo aquele ímpeto. Claro que depois você pode continuar com vontade de comer doce, mas só de você esperar uns minutos, você já consegue se controlar melhor. Outra dica importante é você, no momento que, tô com muita vontade de comer um docinho, tenta fazer um lanche que não seja doce estratégico. Então você pode consumir algum carboidrato de baixo índice glicêmico, gordura boa, fibras. Você pode consumir, por exemplo, uma pastinha de grão de bico ou um guacamole com algum tipo de pãozinho low carb, torrada low carb, ou com cenoura, ou com vegetais, ou até mesmo fazer um sanduíche com uma pastinha saudável de frango. Eu tenho muitas receitas aqui no canal de lanches salgados mesmo, que são interessantes porque você desconecta do paladar doce, alimenta o seu estômago e consegue de fato fazer melhores escolhas alimentares. Outra dica interessante é você também buscar opções doces sem açúcar. Você pode fazer isso, eu tenho uma playlist inteira de doces fit aqui, em que, por exemplo, se você misturar banana com cacau, misturar os dois, bater bem ou amassar e levar no fogo, ele vira tipo um pudinzinho. E é super fácil, pode até levar no micro-ondas se você preferir. Você pode fazer um pudim de chia, em que você deixe já de molho lá o seu leite com a chia, com uma banana amassada, um pouco de cacau, um leite de coco, o que você preferir. Parece um super doce, mas não tem açúcar. Dessa forma você engana o seu cérebro, aumenta a saciedade. Como o estômago vai estar cheio, você não fica com vontade de petiscar. Isso pode te ajudar muito a controlar essa vontade de comer doce bem grande. Com essas mudanças, fica muito mais fácil que você consiga modificar os hábitos sem ter que sentir que toda hora você está tendo que resistir. Ai, meu Deus, é muito difícil, mas eu não estou fazendo. Isso vai mudando o seu hábito, a sua relação com o açúcar e consegue mudar a sua relação com a saúde. Lembra que o açúcar é um alimento que é pró-inflamatório, aumenta a desbiose intestinal, aumenta a inflamação do nosso corpo, pode favorecer o ganho de peso, pode fazer com que a gente tenha síndrome metabólica, resistência à insulina quando consumido em excesso. Então, assim, o ideal é que, de fato, a gente consuma o mínimo possível, tá bom? Me conta aí se você gostou de alguma dica, qual delas você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra também de deixar a curtida no vídeo, porque aí você me ajuda e compartilha essa informação aqui com quem você sabe que é uma formiguinha, que precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!